Fala, torcida gloriosa, tudo bem com vocês, galera? A rodada não foi horrível como a gente pensou. Poderia ser melhor se o Botafogo tivesse vencido. Então, galera, fim do primeiro turno, né? Eu sei que o Botafogo deve um jogo, mas acabou o primeiro turno. Vamos falar um pouquinho do primeiro turno do Botafogo? Começou o campeonato, né? O primeiro turno do Botafogo, o primeiro jogo. Começou o campeonato, o Botafogo não joga a primeira rodada porque o Bahia vai disputar o Campeonato Baiano, afinal, o Botafogo dá uma folgada. Então o Botafogo já começa com um jogo a menos, né? A gente vai enfrentar o Bragantino lá, na casa do Bragantino, uma sensação, tinha feito um campeonato paulista bem interessante, né? O Botafogo empata com o Bragantino de 1-1, sendo que o Botafogo não joga bem esse jogo, tá? É dominado pelo Bragantino no primeiro tempo, no segundo tempo a gente consegue equilibrar, o Botafogo carrega um pontinho, né? Segunda rodada, Fortaleza e Botafogo. O Botafogo aí sim joga muito bem lá na capital cearense, onde teve um pênalti escandaloso que não deram para o Botafogo. O Botafogo acaba empatando em 0-0. Terceira rodada, aí sim, vocês lembram? Botafogo e Atlético Mineiro, que o Autori fez aquela escalação meio doida, a gente ficou desesperado. O Botafogo ganha o Atlético Mineiro, né? E de 2 empates acaba ficando com uma vitória e 2 empates. O Botafogo fica lá em cima, dá aquela esperança pra gente de dias melhores, né? Na quarta rodada a gente pega o todo poderoso Flamengo, né? A gente empata com o Flamengo aquele jogo. Um golaço do Pedro Raul. No último lance, o Marcelo me bota a mão na bola e acaba o jogo 1-1. Aquela frustração de derrota, saímos com um ponto, mas poderíamos ter vencido o Flamengo naquele jogo. Mesmo assim, o Botafogo fazia um bom campeonato. Logo após, a gente pega o Internacional, né, em casa, e acontece a primeira derrota. O Botafogo perde aquele jogo de 2-0, sendo que teve 2 gols anulados. Vocês lembram disso? Né? Foram ver uma falta do Babi lá no início do jogo, teve um pênalti, também o Botafogo não deu, e nesse pênalti acarretou um gol do Internacional, então a primeira derrota do Botafogo. Aí sim, é um jogo que para mim foi mais doído, foi o Botafogo em Curitiba. O Botafogo era para ter vencido o Curitiba em casa, foi 0-0. O Botafogo jogou muito mal aquele jogo, muito mal. São jogos que o Botafogo não pode deixar de pontuar, galera. Logo após, o Botafogo vai lá enfrentar o Corinthians. O Botafogo faz um grande jogo contra o Corinthians, tá? O Botafogo está ganhando e mais uma vez, quase no fim do jogo, o Botafogo sofre um gol. Lembrando que teve um pênalti muito mal marcado para o Corinthians. O Corinthians sai ganhando o jogo acaba 2-2. Aí o Botafogo vai lá jogar contra o Atlético Paranaense. O Botafogo faz um bom jogo contra o Atlético Paranaense. O Botafogo abre o placar e aí, mais uma vez, o Botafogo dá um mole, deixa empatar. No final quase que perde. Eles tiveram um pênalti e eles não conseguiram fazer o gol de pênalti. O Botafogo empata aquele jogo, né? E tá aí a sessão de empate. Vai vendo, eu tô falando, vai vendo, só empate. Aí um dos jogos também que foi muito dolorido foi a derrota pro Vasco. O Botafogo perde pro Vasco de 3-2. O Botafogo joga bem, né? O Vasco aproveita todos os erros do Botafogo possíveis. O Vasco ganha 3-2. Naquele finzinho de jogo, o Babi faz aquele lance. O goleiro do Vasco opera um milagre, o Botafogo perde. Tudo bem que eu acho que depois dessa virada de chave, o Botafogo tira o Vasco da Copa do Brasil. Mas aí uma derrota no Brasileiro e já começamos a ficar preocupados com o que estava vindo pela frente. Depois o Botafogo joga contra o Santos 0-0, aí o Botafogo joga muito mal. 0-0, o Botafogo saiu no lucro aqui em casa. O Botafogo não consegue ganhar o Santos, né? E quer dizer, o Botafogo quase perde pro Santos, a verdade é essa. E aí o Botafogo vai enfrentar o Atlético Goianiense. O Botafogo faz 1-0 contra o Atlético Goianiense, toma um empate. A dificuldade, galera, do Botafogo conseguir administrar o resultado é gigante. É muito grande. São muitos jogos que o Botafogo sai na frente, o Botafogo permite o empate. Foi um primeiro turno que esse time realmente, psicologicamente, não tem sangue frio para conseguir segurar. O Botafogo fez o placar, fura a bola, não tem mais jogo, faz cera, né? Isso não tem acontecido. E aí, sim, o Botafogo adianta um jogo, aquele jogo contra o Bahia na primeira rodada, o Botafogo vai jogar e o Botafogo perde. O Botafogo perde de 2-1 aquele jogo, né? E aí o Autori sai do comando. Ali, uma crise instalada, e o Botafogo vai, pega o Lazzaroni, e o Lazzaroni vira o técnico do Botafogo. E o Lazzaroni consegue fazer 3 bons jogos, cara. Começando contra o Fluminense, o Botafogo empata de 1-1, mas o Botafogo faz uma boa partida, todo mundo cresce os olhos. Que primeiramente o Lazzaroni ele tira os 3 zagueiros e ele avança o Honda, certo? O Botafogo pode até um jogo legal contra o Fluminense, mas o Botafogo não consegue sair com a vitória. Aí sim, né? O Botafogo vence o Palmeiras de 2-1.
enche os olhos, o Botafogo faz um bom segundo tempo, quase que a gente cede o empate, Cavalieri agarra o pênalti, mas o Botafogo consegue segurar o jogo, o Botafogo faz 2-0, consegue segurar o jogo e uma vitória, a segunda vitória só no campeonato, galera. E aí o Botafogo dá uma embalada, o Botafogo pega o Sport Recife lá na Ilha do Retiro, e o Botafogo vence o Sport por 2-1, mesmo esquema, o Botafogo faz um ótimo primeiro tempo, o Botafogo faz 2-0, aí Foster faz aquela cagada, a palavra é essa, né? O Botafogo fica com a menos, o Botafogo sofre até o fim, mas o Botafogo consegue administrar. Aí nós torcedores pensamos o quê? O Botafogo agora vai arrancar. Mais uma vez, o Botafogo pega o Grêmio, o Botafogo perde de 3-1, uma atuação horrível do Botafogo. O Botafogo jogou com a mais o segundo tempo inteiro e o Botafogo perde pro Grêmio. E aí vem um jogo crucial, Botafogo e Goiás, onde o Lazzaroni tem um bom tempo para treinar a equipe faz um primeiro tempo excelente, né, uma intensidade enorme, no segundo tempo o Botafogo simplesmente cansa e morre em campo. O Botafogo não consegue ganhar o lanterna do campeonato, fica 0-0 e aí o Lazzaroni simplesmente ele é dispensado do Botafogo. E aí o Botafogo dá uma folgada porque o Botafogo não enfrenta o São Paulo, né? Esse jogo está adiado, ainda vai ser cumprido. O Botafogo vai enfrentar o Ceará. O Botafogo empata em 2-2 do Ceará também, que é um jogo que o Botafogo não poderia ter empatado. Já aí já no comando do Flávio Tênis como auxiliar do Botafogo. Então, galera, o Botafogo acaba o primeiro turno com na 14ª colocação com 20 pontos. O Botafogo só conseguiu 3 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. É muito empate mesmo. Para não ser rebaixado, o Botafogo precisa em 20 jogos, tá? Ou para ir para a Sul-Americana, quer dizer, o Botafogo precisa de 50 pontos. Tá? É possível? Sim, bem possível o Botafogo conseguir. Eu até brinco, eu falo de 20 jogos, se o Botafogo empatar 18 e ganhar 2, o Botafogo tá fora do rebaixamento, né? Mas eu acredito que o Botafogo vai melhorar, galera, certo? A rodada foi boa, o Atlético Paranaense perdeu, o Bahia perdeu, o Vasco empatou, o Bragantino hoje temos que torcer pro Grêmio ganhar e o Botafogo continua na 14ª colocação. Tá vindo técnico novo, vamos ver se tem uma motivação a mais. E agora, ó, não posso deixar passar. Que festa linda que a torcida do Cuiabá fez ontem, galera. Ou hoje de madrugada, né? Quero parabenizar a torcida do Botafogo. Ó, essa classificação vai vir pra vocês, hein? Galera, se inscrevam no canal, dê o joinha, saudações alvinegras e ó, rumo à classificação, galera.